Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 14, onde se lê: E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Bom, queridos, aqui o apóstolo João, ele dá o seu testemunho, né, e põe aqui no plural, né, o verbo aqui, testemunhamos, né, colocando aí ele no grupo dos apóstolos e dos primeiros cristãos, né, que testemunharam a vinda de Cristo ao mundo, né, que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Inclusive, nós já comentamos isso lá no primeiro capítulo, né, de 1 João, os primeiros 3 versículos, onde o apóstolo João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Aquilo que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Bom, queridos, então o nosso apóstolo João deixa bem claro, né, queridos, que o que ele anuncia foi aquilo que ele testemunhou com seus próprios olhos, que ele apalpou, que ele ouviu da própria pessoa de Jesus. O apóstolo Pedro, semelhantemente, ele fala na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 16, ele fala: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, queridos, o Novo Testamento é um anúncio, né, daquilo que muitas pessoas testemunharam, né, que eles viram, que eles ouviram, que eles presenciaram da manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que foi demonstrada por vários sinais, vários milagres, várias demonstrações de poder e principalmente pela grande prova, né, que é a ressurreição dentre os mortos de Jesus ao terceiro dia. E, claro, o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, sobre a igreja. O grande João Batista também, que é um judeu que foi muito famoso no primeiro século, né? Ele não apenas é registrado nas escrituras, mas também em outras obras, como a de Flávio Josefo, um historiador judeu. Ele menciona João Batista porque ele foi uma grande figura, né? Ele era filho de Zacarias e era para ter assumido o posto de sumo sacerdote, o que não foi possível, porque os romanos, né, colocaram 2 sumos sacerdotes no lugar dele, Anás e Caifás. E João Batista, ele também testemunha de Cristo. Lá em João 1, versos 33 e 34, ele diz: Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Bom, queridos, e essa sempre foi a tarefa dos apóstolos e dos primeiros cristãos, né? Anunciar a todos aquilo que eles viram e testemunharam. E esse continua sendo, né, a grande missão de todo cristão. Irmos e anunciarmos Jesus Cristo às pessoas. Anunciar que Deus tinha um plano para salvar a humanidade. E esse plano consistia em enviar o seu Filho, ou seja, ele mesmo se fazer carne, vir ao mundo e pagar pelos erros, pelos males de toda a humanidade. Essa é a nossa missão, queridos. Nós precisamos testemunhar isso. E testemunhar o que nós temos ouvido da palavra de Deus e aquilo que nós experimentamos e vivenciamos da parte de Deus. As coisas que Ele faz em nossa vida, as orientações, os milagres, as curas, né, a paz e a alegria que Ele dá ao nosso viver, tudo isso nós precisamos testemunhar. Aquilo que a gente aprende e que a gente, quando aplica na vida, as coisas dão certo, né? E grandes coisas que Deus faz no nosso coração, mudando a nossa forma de enxergar as coisas, nos dando um coração mais amoroso, nos ensinando a viver
de uma maneira mais bondosa. Tudo isso a gente precisa testemunhar, queridos. E testemunhar não apenas com palavras, mas às vezes muito mais com a nossa forma de viver, que as pessoas possam ver que nós realmente somos pessoas diferentes, né? Para que eles possam enxergar que nós somos luz aonde nós formos, não meramente porque dizemos que somos luzes, mas porque realmente a luz de Deus está em nós, na nossa forma de tratar, na nossa forma de falar, na nossa forma de reagir quando somos provocados. Tudo isso é testemunho, queridos. O grande Francisco de Assis dizia, né? Anuncie Cristo e, se for preciso, use palavras. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que o grande anúncio de Cristo é pelo nosso viver. E de vez em quando você usa palavras para anunciar isso, né? Mas a principal forma é realmente pelo nosso viver e que a gente possa testemunhar sempre, queridos, que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Esse é o grande propósito, né, queridos, da vinda de Jesus, salvar o mundo. Em João 3,16, um verso bastante conhecido, que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O próprio Jesus diz, né, em João 12,47, ele diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, queridos, essa é a missão de Jesus, salvar o mundo e não condenar, né? O objetivo de Jesus é salvar o mundo, né? João e Tiago, quando saíram de uma determinada cidade, que não aceitaram a pregação de Cristo, né? Isso quando Jesus ainda estava com eles, eles falaram a Jesus: Jesus, queres que oremos ao Pai para que caia fogo do céu sobre essa cidade? E aí Jesus disse: olha, vocês não sabem de que espírito sois. E Jesus diz: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Da mesma forma, queridos, a igreja, os cristãos, o nosso objetivo não é destruir ninguém, não é condenar ninguém, não é sermos julgadores e criticar as pessoas. Não, nosso objetivo aqui, queridos, é para salvar as pessoas. Para salvar. Essa é a nossa missão. Os cristãos precisam perder esse estigma de intolerantes, de pessoas que apontam o dedo, né, que estão sempre olhando o pecado dos outros, estão criticando, estão condenando. Esse não é o nosso objetivo, queridos. Nosso objetivo não é julgar, até porque nós não somos juízes nem legisladores. Nosso objetivo é fazer o mesmo que Jesus, não julgar, mas salvar o mundo, anunciar essa mensagem e testemunhar o amor de Deus, para que aí sim as pessoas tenham vontade de ir à igreja, de ouvir o Evangelho. Enquanto os cristãos tiverem essa mania de perseguir, de criticar, de ir contra, de propagar, de ter uma mensagem que, se não for de ódio, pelo menos parece de ódio, né, de perseguição, queridos, isso não vai salvar ninguém. Pelo contrário, só vai afastar as pessoas e criar mais ódio e as pessoas terem mais ainda ojeriza da igreja, né? Então nós temos que ter essa missão, queridos, anunciar Jesus Cristo e anunciar que Ele veio salvar as pessoas, né? E o Senhor, salvando as pessoas, depois Ele inicia o processo de transformação daquela vida, de santificação, de correção, da mesma forma como Ele faz conosco. Mas que a gente pregue e testemunhe isso, que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Ok, meus amados? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente dia. A graça e a paz do Senhor.